com gestão, com projeto, gestão de setor de serviço público e tal. Tem um lado, ele faz várias coisas esse texto, né? Ele fala um pouco da política social, e a política de assistência social, ele fala um pouco dessa coisa da estrutura do organograma, do que é um setor de avaliação e planejamento na área de política pública, e faz uma pesquisa empírica sobre implementação desses setores. Então, eu achei que era um texto bem válido. O livro é cheio de coisa boa, tá? Esse livro está na internet, fácil de pegar, por isso que eu usei ele. Ele tem muita coisa nessa área de gestão e planejamento de política pública. Que, de novo, eu acho que o foco da nossa disciplina vai ser esse a partir de agora. Lá para o final, a gente volta um pouco para a coisa internacional, porque, de novo, a coisa internacional ela é um plus. Se você souber elaborar projetos, fazer gestão de política pública e a captação de recursos internacionais é um saldo a mais, tá? Mas se você sabe fazer isso, você vai atrás da captação daí. E aí a captação de recursos, ela pode ser nacional ou internacional, não tem muita diferença aí, né? Você só tem que se adequar às exigências quando for o BIRD ou o Banco Mundial, que são as duas instituições que interessam para a gente nessa disciplina, né? Às vezes você acha alguma coisa de setor privado, de captação de recursos, mas é muito... não é tanto assim variável. Tem algumas situações, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha na na Transparência Internacional, lá em São Paulo. Então, ele trabalha com o setor privado, porque a captação de recursos da Transparência Internacional é feita, da Transparência Brasil, né, ligada à Transparência Internacional, é feita por essa captação de recursos da Transparência Internacional, essencialmente. Então, ele tem que estar de acordo com as regras deles para conseguir o recurso. Mas aí vai de entidade para entidade, quando é o caso assim. Mas são raras as situações. Aí tem as captações na área ambiental, se você quer, de alguma forma, trabalhar com Greenpeace, essas coisas. Mas eles não fazem muita repasse de recursos, né? Eles fazem ação direta. Eles mesmos têm o escritório deles aqui no Brasil. Eles não ficam repassando recurso para outra entidade fazer. Quem faz essa coisa de repasse de recurso é mais o poder público, porque terceiriza para a ONG. O próprio poder público precisa captar o recurso para ele fazer a política pública. Então, a gente está pensando muito no setor público aqui, tá? A gente não está pensando tanto no setor privado nessa disciplina, por essas razões. Irã, você tinha aula de constitucional na segunda, você perdeu, foi? Eu não lembro se foi você. Eu tenho, segunda-feira eu tenho. Mas eu já mantive contato com o senhor alegando. Eu lembro. Né? A aula de segunda foi muito boa, viu? Modéstia à parte, aquela aula eu adoro dar. Então, se você conseguir assistir ainda... Não, estou lá. Estou escrevendo, comecei de madrugada. É tão gostoso de escrever de madrugada. É diferente um pouco dessa, que essa aqui eu tenho que ralar porque não é tanto a minha área. Né? Eu tenho que ralar para me inteirar para preparar a aula de vocês. Vamos olhar, já lição, já? São 2 ideias. Vamos olhar quem fez o último exercício, só para deixar vocês avisados aí. Como eu disse, a turma de vocês é muito grande, é ruim de eu corrigir todos aqui. Eu dou uma olhada sempre, a gente pode olhar alguns exercícios aqui como amostragem. Vamos ver aqui. Espera aí. Eu acho que é essa tela aqui. Deixa eu sair do texto. Puta, aqui tá no texto também. Tá aqui, olha. 15 fizeram, 12 não fizeram. Cuidado, vocês estão deixando... aqui 17, 10 não fizeram. Não vai deixar para fazer tudo na última hora que vocês vão se enrolar. E a última semana é muito rápido que acaba o curso aqui, tá? Por causa dessa coisa de estar tendo um semestre encavalado no outro, a gente não tem margem de erro, não. Acabou a última semana de aula, depois da última aula, assim, 3 dias depois eu tenho que entregar nota. Então, eu vou receber até a hora que eu preparar as notas de vocês, depois eu não recebo mais. Quem está atrasado, se perder, provavelmente vocês têm que entregar isso aqui antes da última aula, porque depois da última aula eu não recebo mais. Eu já vou ter passado nota para o sistema e aí já é.
Olha, esses 15 fizeram. Vamos olhar aqui. Depois eu vou pegar uns exemplos aqui para a gente olhar. O Christian, que está sempre na aula, fez. O Irã. Olha quem deixou de fazer. O Aramis tá devagar esse semestre. O Aramis acho que nem chegou ainda. Selene, você está aí hoje, ó. Você não fez o trabalho, Selene. Aramis sempre entregado em dia, tá meio atrapalhado esse semestre. Ele faz várias disciplinas comigo, eu reparo. Matheus não fez. Depois. Eu vou até avisar para vocês logo. A data limite, improrrogável, é o último dia, a última aula. Depois da última aula não vai ser mais nada, porque eu vou passar as notas em seguida. E eu não posso ficar dependendo de entrega de trabalho. O certo é vocês entregarem na semana que eu passei, mas eu ainda deixo entregar depois. Só que se a galera ficar deixando para fazer depois, vai virar bola de neve. Pô, não consegue fazer e fica doidinho me atazanando. Tem esse aqui, né? Olha aqui, vamos ver se é repetido alguns nomes aqui. Ó, o Aramis de novo, a Selene de novo. Mas a Selene, você falou que tinha me entregue, não sei, eu lembro que você conversou comigo. Não. Não, professor, eu estava com dificuldade eu não tinha achado aonde que postava a tarefa. Pois é, mas agora essa semana já achou, né? Atenção. O Irã da semana fez, ele não fez semana... Não, tá aqui feito também. Matheus não fez ainda a primeira. Deixa eu ver se ele fez a segunda. Também não. Matheus faz outras disciplinas comigo também. Ele tem até duas coisas aqui. Tá bom? Deixa eu ver quem tá na sala. Estamos com 17. A turma tem 33 alunos, mas pelo que vocês viram lá dos trabalhos, a gente está com 15, 17 alunos ativos na disciplina mesmo. Entre 15 e 20. Os outros não estão nem aparecendo aqui. Então, a gente pode começar logo. Quem lê o texto, quem quer comentar alguma coisa que gostou do texto ou não entendeu? Né, Cax? Então, o texto... Oi, Christian. Joana, devolvida que vocês fizeram, tá? É que não sei porque Raiz e o Classroom chama de devolvido. Não é devolvida, é que vocês fizeram. O que tá verdinho lá, devolvido, é que tá feito o trabalho, tá entregue, tá tudo ok. Os alunos sempre se confundem. Não, Selene, texto é assim. Se a gente lê, a gente pode falar errado, entender errado. Né? O legal dos textos é você achar alguma coisa interessante. Você começar a ler e falar, nossa, isso aqui é interessante. Tentar comparar os argumentos. Não precisa explicar o texto todo, não se preocupem com isso. Né? Assim, a ideia do texto de hoje, a gente teve as primeiras aulas sobre indicadores, como formular indicadores, a importância dos indicadores, que tipos de indicadores você tem, a conexão dos indicadores com gestão e planejamento, e pensar o projeto em função, quando você vai pensar o projeto, você tem que pensar em função da sua avaliação posterior, porque todo projeto vai ser avaliado, tanto por quem está implementando, vocês, quem está procurando capital recurso, quanto pela entidade que vai te dar o dinheiro ou não. Então, é importante vocês pensarem o projeto sempre atrelado à ideia de avaliação, porque vocês vão ser avaliados depois pela implementação daquele projeto e os instrumentos de avaliação aonde vocês estão procurando o recurso. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de avaliação, de gestão ligada com avaliação, né? E aí esse texto é ótimo para isso, porque ele faz uma análise, uma avaliação, né? Só que é interessante, a política que eles estão analisando é justamente a política de avaliação na área de política social. Então, eles não estão avaliando nesse artigo a política social, eles estão avaliando o setor de gestão da política social, de assistência social, e um pouquinho a política de assistência social também, tá? E aí, então, ele faz várias coisas, né? Ele é um metatexto. Então, ele está analisando
os instrumentos de avaliação, a criação do setor na área de assistência social. Ao mesmo tempo, ele é uma forma de avaliar, né, utilizando ferramentas como estudo de caso. Próximo texto, talvez a gente olhe mais coisas quantitativas. Esse é um texto que trabalha muito estudo de caso. Os estudos de caso são muito bons porque eles mostram os mecanismos com muita atenção. Os estudos quantitativos, eles te dão números, mas eles não conseguem te mostrar as relações de causalidade, o que está produzindo o que exatamente, quais são as conexões. Os estudos de caso mostram essas conexões de maneira mais clara, porque você compara casos e tudo. E como pesquisa, essa pesquisa está muito bem feita. A gente vai olhar o desenho de pesquisa dela, então vocês vão notar que está uma pesquisa muito bem feita justamente porque ela faz contrastes. Ela tem uma variável, que é a variável igual para todos os casos, que é a adesão à Política Nacional de Assistência Social, que o governo federal, durante o governo Lula, criou. Então, isso é igual para todos os municípios. E aí a gente vai ver a situação dos 3 municípios, como que de diferentes maneiras e que diferentes efeitos teve a adesão desses 3 municípios à Política Nacional de Assistência Social. Então, ele é muito interessante porque traz todas essas informações, tá? Ele é excelente para quem de vocês um dia for trabalhar com gestão de política pública no governo. Se vocês forem migrar para essa área por qualquer razão, passar em concurso, forem trabalhar no governo. Então, ele é muito bom para pensar essas coisas. Ele é de uma área específica, que é a área de política de assistência social. Qualquer política pública que vocês vão implementar um projeto, vocês têm que ter conhecimento daquela área de política pública. Quais são as questões, quais são os problemas levantados, quais são os impedimentos, as dificuldades, qual é a dinâmica daquela política. A gente está olhando política de assistência social agora, mais para frente, acho que a próxima aula eu vou escolher algum texto relativo à política de desenvolvimento, que é essa que se encaixa muito com os financiamentos internacionais, porque é financiamento para política de infraestrutura, de desenvolvimento. Política de desenvolvimento é política de infraestrutura do governo para criar desenvolvimento. Então, construir estrada, construir usina, construir qualquer tipo de obra pública que vá produzir desenvolvimento naquele setor, né? Uma visão bem keynesiana do Estado mesmo. Então, por isso que eu estou falando de política de desenvolvimento, é política de infraestrutura, essencialmente. E aí, esse texto, de novo, aponta aquilo que eu já mencionei na aula passada também, que é essa coisa de, a partir de 88, o nosso governo, a nossa Constituição, ela é muito dirigente, ela direcionou o Estado para fazer investimento em política social e tirou esse recurso de outras coisas. Né? Durante o regime militar, a autora fala aí, os autores são vários, falam isso de maneira bem pontual mesmo. Durante o regime militar, você tinha muito investimento em infraestrutura, mas não tinha investimento em social. Por isso que o Brasil cresceu, mas de maneira desigual, o famoso milagre econômico. Durante o milagre econômico, o Brasil crescia a taxas chinesas, mas a sociedade aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, que é um negócio muito paradoxal, né? A gente ficar rico e ficar mais pobre ao mesmo tempo. Mas aí, a partir de 88, esses recursos estão todos presos na área social, então sobra pouco para investimento econômico, tá? O texto aponta isso de novo. Quando eu digo que sobra muito, mas assim, tem uma outra coisa que está pegando os recursos públicos no Brasil, que é dívida pública, que é pagamento de juros da dívida, que é enorme. O Brasil paga muito de juros, por várias razões, a economia, eu não quero entrar nesse tema, mas a gente tem um grande aporte de recursos para pagamento de dívida pública. Então, sobra pouco dinheiro também para outras coisas, porque a gente está pagando juros. Aí, dívida pública, tanto com entes privados no Brasil, quanto internacionais. Tem muita gente que empresta dinheiro para o governo no Brasil e depois fica recebendo juros e vivendo de renda. Tem muita empresa que faz isso, porque a gente tem uma taxa de juros alta, não está tão alta agora, mas até pouco tempo atrás estava bem alta. Sempre foi, desde o governo Fernando Henrique, né? E como a taxa de juros é alta, as pessoas emprestam dinheiro para o governo se financiar e depois ele tem que devolver esse dinheiro. Isso é a questão dos juros da dívida. E aí, com os ajustes da década de 90 e até agora, que a gente tem que fazer superávit, o governo planeja o pagamento dessa dívida. Ele não ignora essa dívida. Então, ele tem que fazer superávit primário para pagar a dívida. E aí, isso tudo faz um certo enxugamento de recursos públicos que rebate em todas as áreas, inclusive na área de assistência social. Mas, comparado com a área de desenvolvimento, né, infraestrutura, recurso para fazer transporte viário, rodoviário, aeroviário,
dinheiro para fazer doca, porto, para fazer estrada, para fazer investir em empresas que estão desenvolvendo infraestrutura, tipo Embraer, de emprestar dinheiro para Embraer, para essas empresas. O Brasil não tem feito muito isso mais, não. Né? Mas isso tem impacto em todas as áreas, a área social também. Vamos olhar o texto aqui. E aí a gente continua. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa, eu vou trocando, tá? Então, ó, o tema é tema da nossa aula, monitoramento e avaliação. Como é que se faz monitoramento e avaliação de política pública? Para você fazer projetos, você tem que ter noção da necessidade daquela área, qual é a demanda, o que pode ser feito. Então, você tem que ter gestão, monitoramento e avaliação para fazer gestão, e a partir da gestão você faz os projetos. Tá? Aí é uma pesquisa bem extensa, com várias pessoas. O pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se tem mais alguém do setor público aqui. O início do texto tem uma cara de gente que trabalha no setor público. Vou já mostrar para vocês como é que vocês notam isso. Porque é um começo bem otimista em relação às políticas públicas do governo. Não é um texto muito crítico, né, nesse ponto. É interessante notar isso, porque eles são bem assim... Parece relatório, parece que a pessoa trabalhava na secretaria e fez um relatório e transformou aquele relatório depois numa pesquisa e publicou um artigo científico sobre o assunto. Quer ver, ó? Bom, vamos seguir a ordem do texto. Então, o início do texto você tem um panorama geral sobre o contexto onde vai ter essa política pública, a política de assistência social, o contexto socioeconômico, né? Com esses apontamentos que eu falei para vocês, da desigualdade do Brasil, da desigualdade da América Latina, coisas desse tipo. Mas aí tem coisas mais específicas e interessantes que a literatura aqui traz. Por exemplo, a comparação com o SUS. Esse sistema, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, foi claramente inspirado pelo SUS. Tá? O SUS é o grande exemplo de política pública em todas as áreas no Brasil. Foi o primeiro a se estruturar, é o que está mais bem estruturado, tem muito artigo em cima, muito estudo, tem muito recurso SUS. A gente sempre reclama que falta recurso na saúde, porque saúde é um negócio muito caro mesmo. Mas de todas as áreas assim, de política social, é uma das que mais tem aporte de recursos, principalmente de avaliação e tudo. Então, é uma área muito bem estruturada, muito bem pesquisada e muito bem estruturada no Brasil. E aí, as outras políticas públicas, na área social, muitas se espelham no SUS. E aí, uma das características do SUS interessantes é essa indução. As políticas de assistência social, elas são de competência concorrente entre os membros da federação. É diferente, por exemplo, da política de segurança pública, que é coisa só do Estado. A União tem um pouquinho, mas é mais o Estado que faz segurança pública. A assistência social, não. A assistência social é a responsabilidade primária do município, dos estados, mas também da União. Você tem competência concorrente na nossa Constituição. O desenho constitucional da política é que todos os entes federativos façam política de assistência social. A assistência social se diferencia de previdência social, para quem não conhece, tá? Porque previdência social é contributiva, assistência social não. A pessoa tem direito àquele recurso, aquela ferramenta, ou recurso em dinheiro, ou acesso àquela determinado instrumento de assistência social, em razão dela ser brasileira, ser cidadã e estar enquadrada naquela política por critérios objetivos. Né? Você é uma pessoa que está passando por um problema e precisa de uma assistência de um psicólogo, você precisa de uma assistência em relação a problema de violência familiar, e aí vai para um conselho, seja o conselho de tutelar, seja o conselho nacional de criança, seja um psicólogo, alguma coisa que o Estado está te provendo para tentar resolver aquele problema social. Por isso que a assistência social é um negócio mais amplo, tá? Envolve todas as ações para resolver problemas sociais de um modo geral. Aí, para você se qualificar naquele determinado benefício ou ter acesso àquele equipamento público, você tem os critérios objetivos que as pessoas podem acessar. Só para ficar num exemplo que eu vi esses dias aí, eu tenho pego lá na Defensoria. Defensoria Pública é um exemplo, tá, de assistência social. Aqui o texto é mais restrito, essa coisa de recurso, Bolsa Família,
Mas, assim, tem um exemplo aqui do Amapá, que se encaixa bem nesse caso aqui, que é o ligado à Secretaria de Saúde, que chama benefício por tratamento em outro estado. Se você vai se tratar num médico em outro estado, porque você não tem aqui o tratamento no Amapá, e você está no SUS, né? Você é uma pessoa pobre, carente, e aí você precisa ir no Pará, em outro estado, para fazer um determinado exame, um determinado tratamento, que não tem aqui, você pode pedir esse dinheiro para a Secretaria de Saúde para pagar a passagem. Tem um departamento lá só disso, chama Tratamento Fora do Estado, TFD. É um exemplo de assistência social, tá? Mas existem várias. Né? O principal deles é o benefício de prestação continuada. Qualquer pessoa que ganhe até um determinado valor no Brasil e esteja numa condição... Tem os critérios objetivos lá, não sou muito da área, então eu não conheço, mas tem, assim, a pessoa tem uma doença que seja debilitante, que ela não consegue trabalhar, ela tem direito a esse benefício. Né? Tem, o benefício de prestação continuada, ele é o mais amplo que cobre essas coisas. Tem o Bolsa Família também, que é outro tipo de benefício nessa área, que tem outros critérios para você acessar esse recurso. Tá? Então, esse é um pouco o diagnóstico da área. Todos eles, repito, o espelhamento do SUS. Por que espelhamento do SUS? O que é que o SUS tem? Uma das principais coisas que o SUS tem que assim, é super reconhecido no Brasil e fora. É o fato de que ele é uma política pública concorrente, ou seja, União, Estado e município têm que prestar assistência à saúde, porém, você consegue ter um sistema estruturado e mais ou menos igual em termos de estruturação no Brasil todo. Por quê? Porque a União, ela faz o que a gente chama de indução. Ela tem o recurso, ela tem muito dinheiro, né? E aí ela repassa esse recurso para as unidades federativas para pagar médico, para comprar equipamento, para comprar remédio. Ou às vezes ela repassa o remédio já, como ela faz com vacina agora. É o SUS que está mandando as vacinas para o Estado, mas quem comprou foi a União. E ela faz isso, só que ela exige a contrapartida. Então, sempre que a União vai repassar esses recursos, ela exige que o Estado esteja de acordo com uma série de regramentos para ela ter acesso a esse recurso. E esses regramentos são esse tal de NOB aqui que vocês estão vendo. É normativa, não lembro exatamente qual é. É cheio de coisa, de anagrama, né, no setor público. É normativa, não lembro exatamente qual é o nome disso aqui, mas no SUS é igualzinho. Tem NOB no SUS também. Esses NOBs, quem edita são os ministérios, tá? Isso é editado pelos conselhos superiores dos ministérios ou pelo próprio ministro, que assina os NOBs, que são normativas técnicas que o Estado, o município ou, no caso aí, a Secretaria, no caso aí, assistências sociais nos estados, tem que estar adequado. Para ele conseguir o dinheiro, ele tem que se adequar. Então, com isso, o governo federal consegue fazer indução de política pública Brasil afora. Ele obriga os estados a destinarem recursos próprios e obriga os estados a atenderem critérios objetivos, uniformes e iguais no Brasil todo para ter acesso à política pública. Isso, ao mesmo tempo, direciona a política, porque o Estado não faz o que ele quer, ele precisa fazer aquilo que o governo federal está pedindo, né? O governo federal não manda, mas fala, se você quiser o dinheiro, você precisa se adequar, né? O que a gente está pedindo aqui no nosso setor de política. Senão você faz com o seu dinheiro, aí você faz o que você quiser. Então, e todo mundo quer o recurso. Vocês vão ver aqui que o texto fala, olha, 99,3% dos municípios do Brasil estão dentro do SUAS. Até o nome é parecido com o SUS, percebe? Aqui chama SUAS. Por quê? Porque é muito dinheiro, todo mundo quer. E aí, quando eles vão atrás do dinheiro, eles precisam se estruturar. Quando eles vão se estruturar, eles vão destinar recursos próprios para estruturar nos termos que o Ministério Público, que o governo federal está querendo. Então, tem muita indução de política pública. É diferente num país federativo como os Estados Unidos, onde cada estado é completamente diferente, o sistema de assistência social, o sistema de saúde, até a previdência é diferente. Aqui no Brasil, a nossa previdência é feita federal, né? O INSS, todo mundo conhece. Nos Estados Unidos, não, cada estado tem uma previdência, tem um seguro-desemprego diferente, aí os critérios para você acessar, quem o seguro abarca ou deixa de abarcar, né? Qual é o foco, tudo isso muda. Aqui não, aqui é tudo por indução do governo federal, mesmo sendo uma política onde os estados e os municípios têm independência para fazer o que eles quiserem. Mesmo assim, o governo federal consegue uniformizar até certo grau a política pública no país todo através desse mecanismo de indução. Espera aí que tem aluno querendo entrar.
Aramis, estava falando mal de ti, cara. Tu tá devendo 2 trabalhos já, viu? Fica esperto. Então, importante notar essa parte aqui, tá? Dessa estruturação federal centralizada que induz, é descentralizado, mas tem uma indução federal, que induz essa adequação. E tudo espelhando o SUS. Ela não fala tanto dos critérios do SUAS para o acesso ao recurso aqui nesse artigo. É uma pena, porque seria interessante a gente ver quais são os critérios. Mas ela fala um pouquinho lá para baixo, a gente vai ver. Deixa eu só ver aqui o que eu separei. Tá. Aí vamos olhar um pouquinho o desenho dessa pesquisa e das ferramentas de avaliação, porque isso eu acho muito interessante nesse texto. É útil para vocês, tanto para elaboração de projeto, avaliação, gestão, quanto para artigo científico, para área acadêmica, porque é a mesma lógica. Né? Vamos ver aqui, acho que eu botei página 106, 107... Bate a fome. Isso é aquilo que eu falei da descentralização. Olha, por essa razão, o Ministério que buscam inverter essa lógica de operação do sistema, investindo e induzindo os municípios que são a ponta do sistema de assistência social a implementar sistemas de monitoramento e avaliação. Porque esses sistemas não existiam e não existem em muitos municípios do Brasil, tá? Ou são muito deficitários, como vocês vão ver nos exemplos aqui. Cadê o desenho de pesquisa dela? Tá aqui. Diante desse panorama, o artigo busca investigar a implementação do SUAS, que é a adesão dos municípios ao Sistema Único de Assistência Social. O SUAS existe, né? Ele existe no governo federal. A sua implementação é feita nos municípios. E aí, os municípios, quando aderem, eles precisam corresponder às exigências. Então, ela vai ver como é que isso está sendo feito em 3 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, identificando espaço destinado aos setores de monitoramento e avaliação como instrumento fundamental da gestão de política. Esse é o principal ponto do texto dela, tá? O monitoramento e avaliação, e é o ponto que eu estou tentando fazer desde a aula passada, o monitoramento e a avaliação, eles não servem só para fiscalizar a política, eles servem como instrumento de gestão. Ou seja, não é só para ver se a coisa está sendo feita ou não, mas é para planejar a política pública, como é que ela vai ser implementada. Deixa eu botar aqui mais um para dentro. Oi, Jael. Então, isso é fundamental. E é isso que ela está apontando no texto. Como é que você faz migrar de um modelo de gestão onde o monitoramento e a avaliação servem só para fiscalização. Não é para servir de fiscalização, é para servir de ferramental de gestão mesmo. O objetivo é situar o estágio em que se encontra a implementação na região metropolitana de Porto Alegre, que é esse RMPA, tem que lembrar que é isso aqui, porque ela vai usar esse negócio o texto inteiro agora, tem que lembrar que é isso aqui que está se referindo. Então, situar o estágio que a região metropolitana de Porto Alegre se encontra na implementação do sistema de monitoramento e acompanhamento, né, que é esse negócio de monitoramento e avaliação, para que seja possível identificar qual o espaço destinado às ações de gestão da assistência em relação ao cotidiano da execução dos serviços. Isso aqui é justificação acadêmica, não interessa para a gente, isso aqui é justificação em termos acadêmicos, né? Para a gente interessa a justificativa em termos mais técnicos, porque a gente está estudando a elaboração do projeto. Em termos metodológicos, isso aqui que é muito interessante, ó. A pesquisa faz uso de análise documental e legislativa, levantamento de dados do portal SAGE, a gente vai dar uma olhadinha nesse portal só para vocês se familiarizarem, de modo a caracterizar a gestão municipal em relação à implementação. Então, ela está estudando a implementação. E aí, ela tem que ver como é que essa implementação foi feita, qual é o instrumental, os dados do SAGE, MDS e documentação e legislação, mas ela tem entrevista também, ó. Ainda foram realizadas entrevistas com gestores municipais e trabalhadores que implementam a política pública. Isso é uma técnica de avaliação que pode ser feita de várias formas. Como eu falei para vocês, a avaliação da política pública, principalmente política social, pode envolver entrevistas ou preenchimento de questionários pelos usuários do sistema.
Então, você pergunta para a pessoa o que ela achou, né, se ela foi bem atendida, se ela tem alguma crítica. As ouvidorias no setor público servem muito para isso. Mas, no caso dela, ela, como o objeto de estudo dela não é a política pública de assistência social, mas a política de gestão da política pública de assistência social e a política de monitoramento e de avaliação da política de assistência social, né, implementação desses mecanismos de gestão e avaliação e monitoramento, então ela vai entrevistar os implementadores da política para saber se eles estão fazendo monitoramento e avaliação e de que forma eles estão fazendo, tá? Então, é por isso que eu falei que é um trabalho meta, ela não está olhando a política social, ela está olhando o setor de análise e monitoramento. Por isso que ela vai entrevistar os implementadores e não os usuários do sistema. Se ela estivesse analisando assistência social, ela ia perguntar para as pessoas que estão recebendo benefício, que estão sendo atendidas na repartição, mas como ela está olhando a implementação, ela vai olhar os implementadores, dando ênfase aos atores responsáveis pelo desenvolvimento e pela atuação e monitoração e avaliação dos referidos municípios. Não é qualquer gestor, não é a pessoa que está fazendo a política, necessariamente, mas é a pessoa que está monitorando a política. Dados qualitativos. Aí aqui o desenho do estudo de caso dela, que está muito bem feito também, tá? Isso aqui é super importante para vocês, tanto no trabalho acadêmico, quanto no trabalho de servidor público, se vocês um dia forem ser, ou já são, né? Então, ela seleciona 1, 2, 3, 4, 5 municípios, apesar de que ela só fala de 3 nesse artigo, tá? Ela fala de Alvorada, Canoas e São Leopoldo. Ela não fala de Viamão e Porto Alegre, mas ela... é que esse artigo é só sobre avaliação, e a avaliação ela fez só em Alvorada, Canoas e São Leopoldo, por isso só tem esses 3 aqui nesse artigo, né? A escolha dos 3 municípios deveu-se a vários fatores, então isso também é importante, você isolar as variáveis, justificar por que você está escolhendo aqueles municípios e não outros. Em estudos de caso, é muito comum as pessoas escolherem os estudos de caso que elas gostam, aqueles que estão fáceis de fazer, ou aqueles que ela já sabe que vai dar um resultado positivo. Mas desenho de pesquisa não pode ser feito assim, tá, gente? Você tem que selecionar os teus casos em razão de variáveis. Você tem que justificar isso do ponto de vista metodológico. Então, ela faz isso nesse parágrafo aqui. Em primeiro lugar, buscaram-se diferentes cenários do ponto de vista socioeconômico. Então, são municípios em diferentes estágios de desenvolvimento socioeconômico para você ter variabilidade na política pública. E aí você vai mostrar as diferenças, né, e as igualdades, que é o que interessa para a gente ver os mecanismos de implementação. Tá? Então, variáveis do ponto de vista socioeconômico, indicadores sociais, escolhendo São Leopoldo e Canoas como municípios desenvolvidos do ponto de vista socioeconômico, que apresentam, no entanto, um histórico recente de implantação de ações de assistência sociais. E Alvorada, como município de baixo desenvolvimento socioeconômico, mas com uma trajetória mais longa de implementação de políticas de assistência social. Então, 2 municípios ricos que estão iniciando esse negócio de assistência social, implementando agora, e um município pobre, mas que tem há muito tempo, isso já. Vocês vão ver que essa variação vai dar resultados interessantes. Por exemplo, no município que tem há mais tempo, a política social existe, mas ela está presa numa lógica que é uma lógica que não é a mesma que é atual, que não é a mesma dessa do governo federal, que o governo federal está buscando introduzir. Então, você tem problemas de implementação, porque os gestores estão presos a uma lógica antiga, uma lógica até pré-88 ainda. Tem um quadro aqui na página 247 que vai mostrar um pouco esse argumento que ela vai fazer aqui, mas é em um outro artigo desse texto, eu vou mostrar para vocês esse quadro logo, porque ele está muito legal também. É um outro texto também sobre política social. Não é na página 247, será que é 237? Peraí. Aqui. Então, essa é a tipologia típica na área de assistência social, tá? O objetivo político da política é diferente, né? A política assistencialista tem um objetivo, a política gerencial tem um outro, e a política socioassistencial tem um terceiro. Isso aqui é coisa de esquerda, isso aqui é coisa de direita, isso aqui é coisa de meio
sei nem o nome que dá para isso, meio centrão, meio assistencialismo, meio clientelismo. A direita se qualifica por pouca atuação do Estado, né, enxugamento de recursos e tal. A esquerda é o contrário. Isso aqui você tem uma alta participação do Estado no desenho da política e na prestação do serviço, só que ela tem uma lógica que não é uma lógica republicana, é uma lógica mais clientelista mesmo, tá? Não necessariamente clientelista no sentido específico da palavra, porque o clientelismo é um conceito muito específico na ciência política, mas em termos de, o Estado não está obrigado a te dar aquilo, ele está te dando aquilo por esmola. O Estado está te dando esse dinheiro, esse recurso, porque ele quer, não é porque você tem direito. A lógica do sócio assistencial é que é direito seu, não é esmola. Né? O assistencialista não, tem uma cara mais de esmola o negócio, tá? Então, a política, no caso de Alvorada, que é uma política que já existia, mas existia numa lógica mais assistencialista, vocês vão ver nesse desenho de pesquisa. É interessante que o resultado é esse mesmo, porque como lá existia há muito tempo já uma política assistencial, ela foi formulada antigamente, ela foi formulada talvez até nos anos 70 ainda. E aí você tem esse legado, né, de ter uma lógica mais em termos assistencialistas. Enquanto que os 2 municípios que implementaram em 2005, por indução do governo federal, por indução do PT, diga-se de passagem, que foi quem mandou fazer esse negócio aqui, a lógica já é muito mais socioassistencial. E aí os indicadores, os critérios para a pessoa ter acesso ao recurso, tudo isso daí vai estar mais numa lógica de direitos e não de favores. Tá? Professor, então, qual é uma página para esse quadro, por gentileza? 237. Vocês não estão vendo na tela aí? Eu estou vendo. Acredito que os outros colegas sim. Eu queria só acompanhar no PDF. Legal. Não está no texto, tá? Que eu passei para vocês. É um livro grande e eu já li várias partes desse livro, então esse quadro está muito legal, por isso que eu pulei para ele, mas não estava para vocês lerem o quadro. Mas eu estou puxando ele agora. É 244? 237. No PDF é 237. No texto, porque a página do texto não é igual ao do PDF. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é no texto. É 235 no texto. Tá vendo aqui no canto direito? Tá. Ok. E aí no PDF é 237. Então, olha, podem perceber a diferença da lógica política da política, né? Da política pública. A lógica política da política pública. Relacionado ao projeto aqui, processo avaliativo, percebo que só põe a região metropolitana, mas não diz a quantidade. Seria certo colocar a quantidade de pessoas que seriam avaliadas nesse processo? Vamos voltar já no texto, deixa eu terminar o quadro, mas como é uma pesquisa que está avaliando o setor de monitoramento e avaliação, eles estão usando como pessoas que eles estão analisando são os implementadores da política pública. Então, eles estão entrevistando os servidores, tá? Mas, assim, em termos de desenho de pesquisa, você tem que ver, nesse ponto, a sua capacidade, o quanto que você tem de recurso para fazer. Então, quando você for entrevistar as pessoas, se você for entrevistar os usuários da política pública, você tenta pegar o máximo número de pessoas que você puder, mas se você não puder pegar muitas, infelizmente, né, você trabalha com o que tem de dinheiro, com o que tem de tempo. E aí você tem várias estratégias para minimizar o gasto e maximizar o número de pessoas que você alcança na sua pesquisa. Então, você pode trabalhar com questionários que a pessoa preenche quando ela vai lá ser atendida. Então, se ela vai na repartição, caso de política social, né? Se ela vai lá na repartição para ser atendido por um psicólogo, ou para lidar com problemas de violência doméstica, ou para ter acesso a um recurso, para se cadastrar no cadastro do governo para receber o dinheiro, você pode, junto com esse processo de cadastramento da pessoa, dar um questionário para ela, perguntando para ela se ela foi bem avaliada, se ela foi bem atendida, se demorou muito, qual foi o tempo de espera. Você pode ter esse tempo de espera já avaliado lá dentro, mas se não, você pergunta para a pessoa, né? Então, é uma forma. Outra forma é você selecionar algumas pessoas e você sentar com elas, marcar uma hora e falar, você conversar com elas uma hora, uma espécie de entrevista semi-orientada. Aí você grava e você vai coletar ali o que a pessoa disse para tentar entender quais são os problemas, o que está acontecendo. Tá? Tem várias estratégias, né? A estratégia do questionário é muito mais rápida, você consegue muito mais gente. Depois você tem que tabular aquilo ali, colocar numa base de dados. Sempre é importante ter uma pergunta aberta,
para a pessoa falar o que ela, se ela quiser acrescentar alguma coisa. Enquanto que as entrevistas, você não tem essa tabulação muito fácil, né? Você trabalha com poucas pessoas, porque você tem que compilar aquilo tudo em dados. Então varia, a minha resposta para ti seria essa, né? Mas a gente vai voltar lá para ver o que eles fizeram. De novo, como eles estão olhando a implementação do SUAS, especificamente dos instrumentos de monitoramento e avaliação, então o objeto deles não é a política de assistência social, mas a implementação do monitoramento e avaliação. Então, eles vão entrevistar quem está implementando e avaliando. Né? Se eles fossem olhar para a política social, eles iam entrevistar quem está usando a política social. Então, é muito importante ter essas coisas em mente quando vocês estão formulando, né, projetos e questões relativas à avaliação e monitoramento da implementação daquele projeto e tal. Tem que ser, de novo, tem que estar muito atento para qual é a conexão que vocês estão fazendo ali. Então, esse quadrinho é bem legal para mostrar isso. Eu não vou passar pelo quadrinho, mas vocês entenderam a lógica aqui, né? Aí, aqui para baixo, ele tem um outro mais amplo, que também fala mais ou menos as mesmas coisas. Qual é a lógica de uma política assistencialista, qual é a lógica de uma política gerencial e qual é a lógica de uma política socioassistencial, que é uma política de direitos aqui. Aqui, o foco é muito mais no resultado, medido o número de recursos entregues, número de atendimentos feitos, não está se preocupado muito com a efetividade daquele atendimento, se a pessoa realmente resolveu o problema dela, né, mas está se preocupado só em acelerar o número de atendimentos. Por exemplo, a gente tinha um problema, só para dar um exemplo que eu conheço mais de perto, a gente tinha um problema na defensoria. Quando a defensoria não era independente, era um órgão atrelado ao governo do Estado, os defensores que atuavam eram todos nomeados, a preocupação era muito mais do sentido gerencial. Então, quanto mais pessoas eles atendessem por dia, melhor. Não se sabia se o atendimento era de qualidade ou não. O importante era dar continuidade, né? Atender e despachar. Agora que os servidores são todos concursados, os servidores não, né? Os defensores são todos concursados, eles são independentes, eles estão muito mais preocupados com a qualidade do atendimento do que com, efetivamente, o número de pessoas atendidas. Só para dar um exemplo do que seria uma diferença nesse sentido, tá? Outra diferença é que aqui se trata o cidadão como consumidor, o que não é uma coisa ruim, tá? Então, a pessoa pode resolver o problema dela de diferentes formas, ela pode ir numa ONG, ela pode ir em outra ONG, então tem uma lógica de mercado aqui, que até é induzida. Por exemplo, o Estado ele pode fazer contratos com várias entidades da sociedade civil, e aí a pessoa pode ir em qualquer uma delas e depois a gente vê qual que está fazendo melhor. Aqui não, aqui a lógica é muito mais... não tem concorrência, né? Não tem uma preocupação de concorrência, diferentes setores do governo implementando a mesma política pública. Então tem diferenças. A primazia do Estado, enfim. O pessoal da área de social gosta muito desse aqui, tá? A galera sempre se pauta por isso aqui muito. Quem trabalha com assistência social, geralmente é bem de esquerda, na mentalidade, na forma de gestão. Inclusive porque vem mais recursos. Nessa lógica aqui vem mais dinheiro para o Estado. Nessa lógica aqui vem menos. Então aqui tem mais servidor, né? Aqui tem servidor, tem muito mais servidor na área, tudo aqui não. Aqui é tudo meio que privatizado. Tá? Esse quadro é bem legal. Vamos voltar à página 108, eu estava por aqui. Agora, peraí. Estava falando de desenho de pesquisa. Vamos andar um pouco mais rápido agora, peraí. 113. O que eu notei aqui? Então, aqui tem um diagnóstico da área. Isso tudo que eu falei para vocês sobre a Dilma, sobre o PT, sobre esses municípios, a maioria deles eram do PT também, tá? Tinha uma conexão aí de governo federal com o governo municipal. Tem um caso aí que tem uma mudança de governo no meio do programa de implementação. Mas o principal dessa parte do texto é mostrar para vocês a questão da indução do governo federal. Criou-se em 2005, de repente todos os municípios do Brasil queriam aderir para ter acesso ao recurso. Aí para aderir eles têm que se adequar. Aí tem toda uma análise também socioeconômica dos municípios, tanto, né, com indicadores amplos, esses indicadores conhecidos do IPEA, tudo, taxa de Gini, coeficiente de Gini,
PIB do município, coisas desse tipo, tá? Eles vão falar aqui para caracterizar. Fazem uma caracterização geral do Brasil aqui, o que mudou durante esse período. Por isso que eu acho que esses caras trabalham em governo do PT, ou eles são bem de esquerda, porque eles elogiam muito aqui a análise do governo do PT, tá? Educação, taxa de analfabetismo que melhorou, tem uma caracterização geral do contexto, antes de chegar na pesquisa deles. Vamos para a página 122 agora. Aí esse capítulo aqui, olha, assistência social no Brasil, sistema único. Eles vão explicar como é que funciona o SUAS, eu não vou, né, entrar nesses detalhes com vocês aqui. Mas, enfim, tem essa parte do texto aqui interessante. Interessa mais os projetos. Ó, a questão dos NOBs, que os municípios têm que se adequar aos NOBs para poder receber o recurso. Eles tentam isso em todas as áreas, tá? Até na área de segurança pública tem alguma tentativa disso aqui, mas com menor sucesso. O SUS é o grande exemplo. Ó, institui-se dessa forma uma rede pública de equipamentos em que devem se materializar as ações de assistência por níveis de proteção. Os CRAS e os CREAS são os centros de atendimento, tá? Que tem que ter, por exemplo, numa região, uma cidade considerada uma cidade grande para o programa, você tem que ter, se não me engano, 3 ou 4 centros de referência. São centros de referência e assistência social, isso que significa CRAS, tá? Então, são lugares onde as pessoas sabem que elas podem ir lá e pedir socorro, pedir ajuda e tal. Vamos dar uma olhada aqui no Amapá, só porque tem aqui, rapidamente. Cadê? Tá aqui, ó. Os CRAS aqui no Amapá, na cidade de Macapá, né? Tem 3. CRAS de Esperança, CRAS de Felicidade e esse aqui. Na Escola Redenção e tal. Aí você vai lá, vai pedir recurso, assistência social. Tudo, ó, indução. Isso aqui é o governo federal. Lá no Rio Grande do Sul tem, e aqui em Macapá tem, igualzinho. Não é normal isso, tá? As coisas não ficam iguais assim porque as pessoas acham que é o correto de ser feito. É porque o governo federal está induzindo a política pública. Por isso que é igualzinho aqui, igual no Rio Grande do Sul. Aqui são os relatórios, ó, isso aqui, relatório de informações sociais. Né, eu pedi para gerar um relatório do Amapá aqui no Cadastro Único. Ele explica o Cadastro Único. O Cadastro Único foi uma coisa que também foi inventada nesse período, né, na Secretaria de Assistência Social, no Ministério de Assistência Social, para cadastrar todos os brasileiros que vivem com menos de meio salário mínimo. Todo mundo que vive com menos de meio salário mínimo tem que estar nesse Cadastro Único no Brasil. Foi um esforço grande que o governo federal fez, e aí, por meio dele, você consegue localizar as famílias, as pessoas que estão precisando do recurso mais fácil. Né? Isso aqui é planejamento e gestão e monitoramento, criar um negócio desse aqui. Vamos olhar aqui, ó, o Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda. Aquelas com renda, não é a pessoa, é a família, tá? Perdão. Meio salário mínimo por pessoa, Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir daí, fazer o repasse de recursos para quem precisa. Então, ó o Amapá como é que tá, o Macapá como é que tá. No município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único era de 146 mil, dentre as quais 80 mil pessoas, não sei se é famílias ou pessoas, estou tentando entender se é a família ou se é a pessoa, porque eu estou achando muito grande esses números, mas Macapá é uma cidade pobre mesmo. Olha os números aqui. O programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionado de renda que beneficia famílias pobres, extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de julho, 75 mil famílias no Amapá, não é Macapá, desculpa, é no Amapá inteiro, representando uma cobertura da estimativa de famílias pobres, ou seja, o programa atinge mais gente até do que se esperava atender. O Bolsa Família é um dos programas de assistência social que são feitos a partir do Cadastro Único. Existem vários programas de assistência social, tá? Aí, para você ter acesso ao recurso, você tem que ter acompanhamento da frequência escolar das crianças que estão nessa família, com base no bimestre. Aí, olha, eles estão verificando, analisando se realmente as crianças foram. Porque aquilo que eu falei para vocês, a política não é só transferir o dinheiro, mas avaliar qual é o impacto dessa transferência na melhoria de condições de vida daquela família. Então, por isso que se condiciona o repasse a uma série de coisas e se avalia se, de fato,
as pessoas que estão recebendo esse recurso estão, né, cumprindo com o que é exigido, justamente para ter esse impacto. Se fosse uma política de cunho meramente assistencialista, você dava o dinheiro e esquecia. Você não precisava estar analisando mais coisa. Quanto mais você tem esse dado de avaliação, de planejamento, mais você consegue fazer uma melhor gestão da política pública. Vamos voltar lá no texto. Mas não é só Bolsa Família, essas coisas, tá? Como eles falam aqui. O CRES é o equipamento onde funcionam os serviços de média complexidade, em situações de agravamento de problemas sociais, tais como famílias e indivíduos envolvidos em situação de ameaça ou violação de direitos. Violência física, psicológica, sexual, criança que está sendo abusada sexualmente em casa, tem que ter um atendimento nesses lugares também. Tráfico de pessoas e cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, eu já até trabalhei num negócio desse aqui. Então, são aquelas crianças que cometem ato infracional e não são... não entram em regime de internato, né? Não vai para a FCRIA, que no Amapá é FCRIA. Antigamente era FEBEM, né? Então, elas não ficam no Estado. Elas têm uma série de coisas que elas têm que fazer, como punição e reeducação, medida socioeducativa, né? Mas que são externas, são em regime aberto. Eu trabalhei em São Paulo uma época numa ONG que atendia crianças que estavam nessa situação. Então, a gente tinha toda uma prática de produção de rádio comunitária, né, coisas voltadas para o trabalho, às vezes, também, para tentar ressocializar essas crianças, tirar essas crianças e adolescentes, em geral, né, de situações de perigo. Então, que elas estão ali envolvidas com tráfico, ou sofreram, ou estão cometendo algum tipo de abuso sexual até dentro de casa. Então, essas crianças não cometem crime, elas cometem ato infracional. O Irã sabe bem aí que ele mexe com a coisa. Mexe com a coisa que eu digo é policial, né? Policial sabe, criança não comete crime. Já a alta complexidade possui um equipamento de referência às casas, lares, abrigos. Aqui em Macapá tem aquele abrigo São José, se não me engano, que fica ali na Avenida Fab, não, na Padre Júlio. Perto da... Não sei explicar direito ali. Perto do quartel lá, Terceiro Bis, um pouco antes. Alguns de vocês talvez conheçam, onde tem idosos que vão lá. Então, medidas de assistência social também envolve idosos. Todo tipo de gente que está precisando de algum auxílio aí que não tem condição econômica para suprir. Então, não é só Bolsa Família. O pessoal que pesquisa essa área de assistência social elogia muito o PT, tá? Eu não quero entrar no mérito, mas eles avaliam que as políticas públicas formuladas do PT nessa área foram muito bem feitas, porque envolvia os atores sociais que estavam preocupados em resolver o problema. Tem muita gente na sociedade que se preocupa com essas pessoas, que colocam como missão de vida ajudar essas pessoas. Gente que está na igreja, gente que trabalha em abrigo, e aí na formulação da política, o PT, mais do que qualquer outra gestão, envolveu essas pessoas para formular a gestão. E isso tem um impacto, porque a política pública sai de qualidade melhor, porque essas pessoas sabem, elas estão vivenciando o problema ali, elas sabem o que está sendo necessário mesmo naquelas áreas, tá? E tem uma militância política no setor já há muito tempo, então tem muito disso. Então, no desenho da política pública, você incluir essas pessoas para fazer o desenho é importante. Quanto ao financiamento da assistência, utilizando indicadores para a realização da partilha de recursos, esses indicadores são importantes, né, para você saber para onde você vai mandar o dinheiro, considerando o pós-populacional, indicadores socioterritoriais, a capacidade de gestão e atendimento e de arrecadação de cada município. Isso aqui é o município que tem que informar para o Ministério para saber se ele pode ou não ter acesso ao recurso. Deixa eu andar mais rápido, o texto é bem denso, tá? Então, por isso que eu peço que vocês leiam. Eu estou só digerindo as partes mais importantes e contextualizando para vocês melhor. Cadê minha colinha aqui para eu lembrar onde é que eu marquei as páginas? Vamos lá para a página 122. Monitoramento e avaliação. Está aqui na página 122.
O último parágrafo mostra um pouco a dinâmica que eu apontei para vocês desse texto, que, de novo, ele não está estudando a política de assistência social, ele está estudando a implementação de instrumentos de avaliação, monitoramento e, consequentemente, gestão de política social. Então, essa é o que ele vai dizer aqui, ó. Essa realidade reflete os desafios inerentes à construção do sistema de monitoramento e avaliação que envolvem decisões de natureza política, administrativa e técnica. Januzzi aponta uma série de fatores que dificultam a implementação de sistemas de monitoramento e avaliação no país. De maneira geral, o autor destaca a precocidade do nosso sistema de proteção social dos programas sociais. Aquilo que eu falei para vocês, os nossos sistemas de proteção social são antigos, alguns deles são da época dos militares. Então, você tem uma precocidade, só que essa precocidade está dentro de uma outra lógica, não de uma lógica de monitoramento e avaliação para a gestão, mas sim de uma lógica só de fiscalização. A expansão rápida da oferta, da cobertura dos programas. Então, antes da gente ter os instrumentos de monitoramento e avaliação, já se procurou expandir a oferta e a cobertura dos programas, antes de fazer essa avaliação, essa gestão. Porque o PT estava preocupado em tirar as pessoas da pobreza rápido. Então, eles não estavam preocupados em montar muito antes de fazer a política. Isso é prioridade, tudo bem. Isso tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem é, se você começa a expandir rápido, você atinge as pessoas rápido. A desvantagem é você não ter os sistemas de gestão, de monitoramento, que produzem uma melhor eficiência na alocação de recursos e tal. A realidade social bastante diferenciada pelo território, diferentes municípios têm diferentes realidades, e muito diferentes mesmo, de necessidade, de demanda, de que tipo de demanda se tem naquele território. Tem vários instrumentos de georreferenciamento, tá? Inclusive dentro do próprio município, você saber quais são as áreas que precisam de quais equipamentos urbanos. Onde você precisa ter mais gente, ter mais psicólogo para atender as pessoas que têm violência em casa. Onde você precisa ter mais assistente social para colocar as pessoas nos programas de assistência. Né? Tem variação isso aí. O descolamento de planejamento de serviços prestados na ponta. Esse é o principal problema que o texto aponta de modo geral. Como eu disse para vocês, isso foi feito em razão da expansão. Como a expansão foi feita rápida, você não tem muito descolamento, você não tem esses instrumentos de gestão, então você tem um descolamento entre o planejamento e os serviços prestados na ponta. Você não tem como avaliar o que está sendo feito na ponta, e aí é difícil você fazer essa adequação. Por isso que são importantes ter o planejamento e o monitoramento. Deixa eu botar um aluno para dentro aqui. A estrutura federativa, a dificuldade de articulação, que, como eu disse para vocês, realmente foi um problema no início. É um problema, né, de modo geral, porque o município e o Estado não é obrigado a fazer aquilo que o governo federal manda, né, nessa área de política pública. Então, cada município faz o que quer, e aí isso cria uma variação e cria problemas. Qual é a solução que tem sido feita? A indução, que é a mesma coisa que foi feita no SUS. Você manda o recurso, mas exige que há adequação a certos critérios. Tá? Isso tem sido tentado em várias políticas públicas com maior ou menor grau de sucesso. O exemplo oposto do SUS é a política de segurança pública. A política de segurança pública ela é muito mais presa ao governo estadual. O governo estadual é que faz política de segurança pública. Então, o governo federal tem muita dificuldade a intervir nessa área. Mas aí, de novo, o governo federal tenta através de indução. Ele fala, olha, eu repasso esse recurso aí para o sistema penitenciário do Amapá, se o sistema penitenciário do Amapá fizer isso, isso, isso e isso. E aí ele consegue uniformizar a coisa no Brasil todo dessa maneira. É assim que se enfrenta esse desafio. O desafio da descentralização e o desafio da variação. Né? No âmbito local, os fatores são majorados, na zona da diversidade, do que se refere à capacidade gerencial e tecnológica. Ele aponta outros probleminhas aqui, mas o principal problema é esse, tá? O fato de que você tem esse problema da variação nos estados, e o governo federal ele tem que fazer os estados terem os mesmos indicadores, os mesmos critérios para avaliar. Para ele fazer isso, ele tem que ter o dinheiro. Ele fala, eu te dou o dinheiro se você fizer do jeito que eu estou mandando. Vamos pular mais um pouco. Aí ele mostra aqui o mundo dos céus, né? Englobando os desafios de natureza técnica, de acordo com Grau e Bose, um bom sistema de monitoramento e avaliação é um sistema institucionalizado quando atende aos seguintes critérios. Esse aqui seria o mundo perfeito. O que seria um excelente monitoramento e avaliação?
de uma política pública social, seja no Estado, seja no município, seja no nível federal. E aí, quais são esses critérios? A existência de institucionalização formal com unidade coordenadora de nome próprio, ou seja, uma unidade do poder público que faz só avaliação e monitoramento, a operacionalização do sistema por uma entidade com função de autoridade sobre toda a administração pública. Então, você tem que ter essa unidade, ela tem que ser independente da implementação, porque ela vai fazer a avaliação, então ela não pode estar ligada à implementação. É aquilo que eu falei do Banco Interamericano na aula passada, que tem uma área separada para avaliar os projetos. Tem uma área que analisa quando você pede o recurso e te dá o dinheiro, fala, olha, esse aqui tá bom, esse aqui ele pode receber o dinheiro. Só que essa unidade, quando ela faz isso, ela está comprometida com o resultado. As pessoas, né? Se eu estou te dando dinheiro, eu estou assinando meu nome embaixo, dizendo que você vai fazer o serviço. Se você não fizer o serviço, é o meu que está na reta. Então, essa pessoa que está dando dinheiro não pode ser a mesma que avalia se o dinheiro foi bem empregado, porque é óbvio que ela vai dizer que foi bem empregado, tá? Então, por isso que ele aponta isso aqui, tem que ser separado, independente e com capacidade de autoridade. Né? No caso ele vai dar uns exemplos aqui do governo federal. No caso do BIRD, do Banco Interamericano, se essa unidade avaliar negativamente aquele projeto, aquela pessoa que recebeu aquele dinheiro não vai receber mais dinheiro e o funcionário que deu o dinheiro vai tomar uma puxada de orelha. Tá? Por isso que tem que ser independente. Mas com funções especializadas. Ou seja, tem que ter autoridade sobre toda a administração pública, mas tem que ter funções especializadas para analisar as diferentes áreas de política pública. Porque uma coisa é a política social, outra coisa é a política de investimento e desenvolvimento, política energética é outra coisa. Então, varia, tá? Regularidade das atividades tem que ser uma coisa que seja constante, não pode ser uma coisa que é feita de tempos em tempos. Realização de atividade de monitoramento e avaliação, intenção de cobertura global, ela precisa tentar cobrir a política toda. Aí tem uma série de outros critérios aqui, ele vai dar os exemplos dos únicos lugares que na cabeça deles aqui, do Grau e do Bose, tem isso no governo brasileiro, tá? Aí ele fala que formalmente, com estrutura, investidora, só tem o Ministério do Planejamento, que nem existe mais, tá dentro do Ministério da Economia agora, o Bolsonaro acabou com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, colocou dentro do Ministério da Economia, então não existe mais isso aqui, tá? O IPEA é o principal órgão de planejamento, de avaliação do governo federal, é o IPEA hoje em dia, tá? O IPEA faz tudo, ele tem a análise de política pública em tudo quanto é área. Né? Desde coisa de segurança pública, até tem uma amiga minha que participou de uma pesquisa no IPEA maravilhosa sobre mulheres presas grávidas. A mulher que tem filho e está numa situação de presídio, como é que elas estão sendo tratadas, tudo. Então, o IPEA fala de tudo, disso até questões de economia, renda, emprego, né? O IPEA tem indicador para tudo, é muito bom mesmo. E a CGU. E o Tribunal de Contas da União. Então, são exemplos do nível federal disso aqui, tá? Nos estados, eu poderia dizer que os tribunais de contas dos estados fazem isso também. Quando eles fazem, né? Porque os tribunais de contas dos estados são meio complicados nesse ponto. Eles são muito presos ainda à lógica assistencialista, porque eles estão conectados com a Assembleia Legislativa, e muitas vezes os caras, né, têm aqueles problemas que a gente sabe. O TCE daqui tem vários conselheiros que ou estão presos, ou foram presos, ou estão respondendo a processo criminal. O TCU não, o TCU funciona, tá, gente? De modo geral, a literatura, ela analisa o que analisa o TCU, ele faz realmente avaliação, gestão, tudo. A CGU fazia no governo do PT, não sei se está fazendo agora. Ela era muito boa, tem muito dado da CGU sobre os municípios do Brasil, sobre repasses da União, corrupção, a CGU realmente fazia muita coisa, não sei como é que está agora. Eu sei que tem uns casos aí que apareceram que ela está investigando professor de universidade que fala mal do Bolsonaro, aí a CGU vai fazer sindicância do cara, porque ele tem um blog dele que ele está falando mal do governo. Tem casos assim que estão acontecendo agora. Eu não sei se ela está fazendo só isso, ou se ela continua fazendo o que ela fazia antes também. Porque se ela continuar fazendo o que ela fazia antes também, até aí tudo bem. Agora, se ela tiver parado de fazer controle de finanças, de gestão pública para fazer esse tipo de traquinagem, aí é o fim da picada mesmo. Então, tá. Aí, só para vocês terem um exemplo de o que seriam esses órgãos de avaliação e gestão. No nível federal é isso, no nível estadual, TCE, né? Mas dentro das secretarias, ou dentro da estrutura do organograma do governo do estado, você pode ter gente que faz isso também, controladoria do governo,
que faça isso, tá? Não precisa ser o mesmo órgão. Desde que ele tenha essas características aqui que ele fala, significa que ele está funcionando bem. Vamos para os estudos de caso deles agora. Nossa, eu já gastei muito tempo. Vamos para os estudos de casos deles agora. Página 129. Eu já vou participar para os estudos de caso. Então, só para falar um pouquinho, de modo geral, dos 3 estudos de caso, um é um município, os 3 são municípios relativamente grandes. Ó, São Leopoldo tem 214 mil, o outro tem 300 e poucos mil, 325 mil, está aqui. E o terceiro eu não vou achar aqui fácil, mas está nessa faixa também. Todos eles são considerados municípios grandes, de acordo com os critérios do Ministério da Assistência Social, de acordo com os critérios do programa, do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que foram criados pelo governo federal. Né? Eles são considerados municípios de grande porte, a caracterização do Programa Nacional de Assistência Social. Todos os 3, aí tem diferenças interessantes, tá? Então, lembre-se que são municípios do Rio Grande do Sul, então ele fala aqui que o município é mais pobre, mas se for comparar com Macapá é outra coisa. Você tem um que é mais rico, aí o perfil populacional exige uma taxa de idosos em ascensão, o Sul e o Sudeste, o interior do Sul e do Sudeste tem muito idoso. Concomitante é uma constante queda da população jovem. Do ponto de vista infraestrutural, tem energia elétrica, água e esgoto para todo mundo, coisa que a gente não tem aqui. São Leopoldo é o que menos apresenta problema social, e apenas 2% da sua população situa-se na área de extrema pobreza. Aqui no Amapá não sei quantos são, mas não é só isso não. No que diz respeito à gestão, registra-se que houve um forte investimento em assistência social, de modo que o gasto municipal nessa área alcança 3,28% do gasto total do orçamento do município. Essa comparação vai ser interessante com os outros casos, tá? É um município que tem pouco pobre e gasta muito com pobre, relativamente aos outros 2 casos. Esse valor supera a média dos municípios do Rio Grande do Sul, que é de 2,61. Alvorada soma um total, né, de 200 mil, que eu falei. Alvorada constitui um município periférico, distante do principal eixo de desenvolvimento social da região metropolitana de Porto Alegre, estruturado ao longo da BR-116. Pensem em Belém do Pará, que tem uma região metropolitana também, que a cidade cresceu ali na direção da Belém-Brasília, né? O eixão que chama ali da saída de Belém. Aí você tem a Ananindeua, você tem aquelas cidades metropolitanas. Mas elas têm perfis diferentes do ponto de vista do que as pessoas que moram ali fazem. Aí, no caso de Alvorada, ela virou uma cidade dormitório. Isso é comum em regiões metropolitanas. São Paulo tem muito isso, tá? O município inteiro não tem quase nenhuma atividade econômica. A atividade econômica toda é na capital. As pessoas moram em Alvorada e dormem em Alvorada, mas vão trabalhar em Porto Alegre. Brasil, capitais, de modo geral, capitais de país, tem municípios ao redor, muito esse perfil. Brasília, esqueci o nome, como é que chama aquelas bairros do Distrito Federal, não lembro como é o nome. Você tem o plano piloto e você tem a cidade satélite. As cidades satélites do Distrito Federal, a maioria delas são cidades dormitório. Então não tem atividade econômica, tá? E aí você não tem um setor de serviços forte, isso tem todo um impacto no perfil local. Na economia local, o setor de serviço é predominante. No Brasil inteiro, o setor de serviço é predominante, tá? A gente não tem quase indústria, é agricultura ou serviços aqui no Brasil. Principalmente regiões metropolitanas. A região metropolitana é tudo setor de serviços. Canoas é o que tem a maior população, figurando a quarta maior como tal, considerado um município de grande porte, né? Não tem nem população rural. O município possui maior IDH, apesar de esse aqui ser o que tem menos pobres, o primeiro lá, o município de São Leopoldo, o município de Canoas tem um IDH maior, ou seja, tem menos desigualdade. O São Leopoldo tem pouco pobre, mas é muito desigual. Tem gente super rica em São Leopoldo, em Canoas não tem gente super rica. Todo mundo está mais ou menos igual, mas tem mais pobre.
Sua receita orçamentária tem aumentado, é um município em crescimento, enquanto que Alvorada é um município que está se empobrecendo, Canoas é um município que está se enriquecendo. Cidades dormitório, elas não crescem, porque as pessoas, ninguém está trabalhando lá, né? Canoas não, Canoas tem. Agora, em contrapartida, a assistência social, despesas alcançam somente 0,68% do orçamento total. Então, há uma priorização aqui, ó, comparado com aqui também é 1%. Então, 1% em Alvorada, 0,60% em Canoas e 3,28% em São Leopoldo. Talvez por isso São Leopoldo tenha pouco pobre, não sei. Não dá para fazer essa inferência, mas é interessante notar esse dado. Como pode ser notado, temos investimento. Tá, eu vamos olhar, deixa eu pegar aqui a minha colinha, 122. Página 127, essa mesma aqui que eu quero ver. Quanto à primeira questão, o NOB SUAS 2005, o NOB é aquele regramento que eu falei para vocês, que uniformiza as coisas, tá? Estabeleceu o critério para adesão aos níveis de gestão municipal básica e plena. Para o pactuante, município de grande porte, ter acesso aos recursos do Fundo Nacional, além de outros requisitos, a norma aponta a necessidade de instalação de um mínimo de 4 centros de referência e assistência social nas áreas de maior vulnerabilidade social. A gente viu, pelo menos pelo mapa do Google, Macapá não tem 4, tem 3. Talvez esteja desatualizado aquilo ali, mas de acordo com o Fundo Nacional tem que ter 4. Dessa forma, para receber os recursos, muitos municípios iniciaram uma verdadeira corrida pela instalação de centros de referência, que nem sempre correspondeu a diagnósticos territoriais prévios e condizentes com a realidade e os critérios expostos na normatividade. Então, o governo federal falou que tinha o dinheiro, que para acessar o dinheiro você tem que ter um mínimo de coisas. Os municípios todos correram para criar aquelas coisas sem muito critério de gestão, justamente porque não tinha uma área de monitoramento para saber onde é que precisava. Eles criaram aonde dava para criar, aonde tinha prédio público desocupado e tal, para ter acesso ao recurso. Então, essa é a crítica que ele está fazendo aqui. Criar a indução sem planejamento pode gerar má alocação de recursos, má eficiência na política. Município de São Leopoldo enfrenta um desafio similar à adequação estrutural, de forma que hoje figuram com baixos índices de desenvolvimento dos... Aqui tem as falas dos gestores, né? Os equipamentos e equipe técnica eram as mínimas exigidas pelo MDS. Isso que eu falei para vocês, os caras faziam o mínimo para ter acesso ao dinheiro, para acessar os recursos. Com esses equipamentos, mas sobretudo as equipes, tinham que se adequar a situações de precariedade concreta. A coordenação não conseguia executar sua tarefa de coordenação, pois tinha que atuar na ponta. Então, esse é um problema que gera, por exemplo, o coordenador, ele tem que fazer trabalho de coordenação e não trabalho de prestar o serviço. Só que, como não tinha a pessoa que estava prestando o serviço na ponta, o coordenador tinha que ir lá e prestar o serviço também. Um exemplo, eu sou prestador de serviço na defensoria, minha coordenadora é a defensora. A coordenadora ela tem que coordenar, ela não tem que estar atendendo o público. Ela tem que direcionar os recursos e enfim, coordenar. No caso aqui, o problema era, como a coisa foi criada às pressas, você não tinha coordenação e serviço de ponta. E aí, quem estava fazendo o serviço de ponta era o coordenador. É assim que se identifica os problemas, ó. De acordo com os entrevistados, em Canoas investiu-se inicialmente mais na busca de famílias para o cadastramento do Bolsa Família e do Cadastro Único, que era uma prioridade da gestão municipal. Por quê? Porque pedia isso lá para fazer o cadastramento no Cadastro Único para ter acesso ao Bolsa Família. Então, a prioridade foi essa do que nas demais estruturas de centro de referência. Então, eles se preocuparam em cadastrar as pessoas e não em fazer os centros de referência, que foi o contrário aqui, né? Conforme o relato, criou-se o CRAS móvel em 2010. Então, eles fizeram um centro de referência móvel. E, né, em vez de ter um centro de referência, ele fica andando. O que é uma ideia boa, porque se você não sabe muito bem
Qual o problema social? O fato de você ter um CRAS móvel permite com que os servidores se desloquem para os lugares, dependendo da demanda que está sendo criada, porque você não tem a gestão ainda, você não tem o monitoramento, você não sabe onde é que vai fazer o centro de referência. Então, você ter um centro de referência móvel é ótimo para isso. Você não tem a gestão ainda. Enfim, ele vai fazendo essas comparações ao longo do texto. Esse na página 129 é bem interessante, que tem a ver com a lógica assistencialista um pouco, e não... deixa eu achar aqui a página, ou seja, final da página 129. Ué... O ponto é o seguinte, eles falam que não se focava nas famílias, mas nas pessoas. Então, a pessoa chegava lá para resolver um problema, eles tinham que resolver o problema, em vez de pensar o problema social olhando para a família, porque aí você trabalha a família como um todo. A maioria dos problemas sociais, se você focar na família, você resolve muito mais. Você tem um impacto muito maior nas pessoas ali dentro, do que se você pegar uma pessoa por pessoa. Então, nesse ponto, identificou-se um problema na eficiência da política pública. Eu queria achar a passagem que ele fala isso. As dimensões privatistas. Um diagnóstico das fragilidades municipal tem sido desenvolvido pelo MDS desde o momento de implantação. Ou seja, as novidades do SUAS implicam um desconhecimento e um momento de construção no qual o legado institucional, que remonta ao paradigma de ações privatistas, dispersas e imediatistas, apresenta-se como um limitador do novo modelo. Aquilo que eu falei para vocês, o município que tinha um programa de assistência social antigo, quando cria-se o novo, que é esse SUAS, tem dificuldade, porque o SUAS tem uma outra lógica, que é uma lógica mais ampla de atendimento de assistência social. A lógica anterior era uma lógica mais dispersa e imediatista, né? Uma cultura voltada à prevenção, cujo foco deixa de ser o indivíduo, passando-se às famílias e nos territórios. Era essa a passagem que eu queria achar. Então, se você está preocupado com famílias e territórios, para focalizar a política pública, o impacto é muito maior do que se você focar no indivíduo, que está precisando daquele serviço naquela hora. Eu preciso daquela Bolsa Família, eu preciso daquele atendimento imediato. Se você fica no atendimento emergencial o tempo todo, você não resolve o problema. Você tem que trabalhar na prevenção. Como é que você trabalha na prevenção, na área de assistência social? Você passa o foco para as famílias e os territórios. Aí você consegue fazer prevenção, né? Você consegue tratar o todo e não só o sintoma, que é a pessoa que apanhou em casa, que sofreu abuso sexual. Se você trata a família, você trata o cara que está fazendo o abuso, você trata a mãe, por que a mãe está deixando a filha ser abusada? Por quê? Porque ela não tem dinheiro para sair de casa, ela está presa naquele casamento ruim. Então, você consegue tirar ela de casa, dando um abrigo para ela, dando uma bolsa, um dinheiro para ela, dando uma assistência psicológica. Você resolve o problema como um todo. Do que se você só ficar atendendo a menina que está sofrendo abuso. É disso que está se falando aqui, entendeu? Nessa mudança de lógica do foco do indivíduo para o foco na família. Mas isso depende de mudança de cultura. Como a política pública, né, no município específico que ele está falando aqui, que eu não lembro qual dos três, acho que é Alvorada, vinha de antes, era mais difícil fazer essa mudança dessa lógica, porque todos os sistemas estão preparados para atender na lógica antiga, de atender só uma pessoa e gastar dinheiro com aquilo, em vez de pensar o problema de forma mais ampla, tá? E aí, no final do texto, ele vai comparar um pouco os três, mas aí tem uma parte que eu acho sensacional aqui, que eu separei para vocês, na página 132, que é a do trajetório de São Leopoldo, ó, que ele compara com Alvorada. Em Alvorada, a política de monitoramento e gestão foi feita a partir da área de fiscalização, então não era um setor próprio. Como era ligado à fiscalização, fiscalizava-se os contratos terceirizados, né? O governo do município fazia um contrato com uma ONG para prestar assistência social. E aí, depois, aquele contrato tinha que pagar o dinheiro, para pagar o dinheiro para a ONG tinha que se avaliar se ela cumpriu o contrato. Então, a gestão estava ligada à fiscalização, tá? De recurso. Isso não proporciona
uma gestão, um monitoramento e avaliação capaz de fazer gestão, porque você só está fiscalizando ali o dinheiro, você não está pensando em termos de gestão da política pública. E eles notaram isso lá quando chegou o novo sistema. No Conselho de Assistência Social, percebia-se muitas demandas que vinham para o Conselho, não eram do Conselho. Peraí, não é bom essa passagem. E aí a gente foi começando. Então, em 2009, a gente iniciou o monitoramento, que no começo era pouco, mas que foi melhorando. Então, ele explica aqui no texto, ele saiu de uma fiscalização e passou para ter um setor próprio. Ao longo desse processo, houve o crescimento dos gestores de que o setor deveria se desligar da área financeira e assumir o monitoramento e... Esse A nunca lembro, monitoramento... monitoramento e avaliação, isso. Monitoramento e avaliação do serviço por meio de metodologia específica. Os servidores gostam disso até, porque eles conseguem mostrar o trabalho deles. Quando eles fazem esse setor de monitoramento, eles conseguem depois mostrar, olha o que as pessoas fizeram, o quanto elas fizeram e tal. Obedecendo às normativas federais. Então, com isso, em 2010, o setor passou a compor a gestão da Secretaria de Assistência Social, que contava ainda com coordenação de proteção social, né? Criou-se todo um setor só para isso lá. A trajetória de São Leopoldo, isso aqui é uma parte interessante porque mexe com a política. A trajetória de São Leopoldo, como perfil socioeconômico desenvolvido e governo ligado ao PT, remonta não a um setor de monitoramento e avaliação, mas a uma diretoria de planejamento, gestão e planejamento estratégico. Então, diferente de Canoas ou Alvorada, diferente de Alvorada, aonde você tinha fiscalização, e lá dentro da fiscalização criou-se a avaliação, monitoramento, em São Leopoldo você tinha uma diretoria de gestão e planejamento estratégico, ou seja, a avaliação e monitoramento foi criado dentro da gestão. Então você vai pensar avaliação e monitoramento para auxiliar a gestão. É muito melhor do que você fazer uma avaliação e monitoramento que veio amarrada à fiscalização. Tá? Esses termos são importantes, as diferenças. Tal setor produzia instrumentos específicos e relatórios de gestão que retroalimentavam a tomada de decisão dos gestores. Conforme o entrevistado, por ter constituído sua estrutura específica de assistência apenas em 2005, na mesma data de adesão ao SUAS, São Leopoldo já iniciou sua trajetória buscando toda a adequação às normas federais. Então, aqui o setor era novo em São Leopoldo. Como era um setor novo, eles já montaram voltado para a gestão. Em Alvorada, que era aquele negócio que eu falei para vocês antigo, eles estavam presos ainda a uma lógica de assistencialismo e contratos terceirizados com ONG. E aí você avaliava os contratos para saber se fiscalizar, só para saber se o contrato foi cumprido. E não para pensar a gestão. Então foi muito mais difícil adequar ao modelo novo. Né? Em São Leopoldo, não. Talvez isso tenha a ver, ela chuta aqui na frente, o fato de que São Leopoldo era a prefeitura do PT e o governo federal do PT. Não sei. Né? Ou talvez tenha a ver simplesmente com o fato de que aqui não tinha o setor antes e passou a ter para atender a secretaria, ao Ministério de Planejamento, para ter acesso ao recurso. Então, você tem monitoramento e aparelhamento, e monitoramento e avaliação com foco na gestão e não com foco em fiscalização. Eu estou sempre batendo esse ponto, essa tecla para vocês, para mostrar que os indicadores, né, tem que mostrar os mecanismos. Então, você tem que estar sempre pensando em gestão. Então, na hora de elaborar um projeto, você tem que pensar na avaliação, e essa avaliação é avaliação em termos de gestão, e não em termos de fiscalização, tá? Aí o principal era isso, tá, gente? Tem muita informação legal aqui sobre a experiência dos 3 casos, que vale a pena, principalmente para aqueles de vocês que planejam trabalhar no Estado, trabalhar em prefeitura, e prestar concurso, porque às vezes perguntam as coisas nessa linha. Essa primeira parte do texto aqui, muitas vezes cai de perguntas sobre contexto político e tal, em concurso, tá? Essa segunda parte já é mais a prática do trabalho de vocês. Não vai perguntar no concurso, mas na hora de trabalhar vocês têm que saber. Então, tá bom? Ainda não passei o trabalho de hoje para vocês. Daqui a pouquinho eu passo, e passo o texto da semana que vem, que eu ainda não selecionei. Vai ter, Christian. Mais tarde eu passo e aviso vocês, tá? Gostaram da discussão do texto? Miranda, esquece isso.
Mais para frente, a gente vai olhar a política de desenvolvimento. A próxima aula. Professor, Fala. só a derradeira aqui para terminar aqui a festa. O senhor falou sobre o BID, né? Sobre financiamento. Sim. Tem uma preocupação que, quando se busca esse recurso, essa dívida não vem para o Estado? Vem para a União, na verdade é do Estado, mas é do Estado com a União e da União com o BID. Porque, assim, aquilo que eu falei na aula passada, o Estado não pode emprestar dinheiro. No Brasil está proibido por legislação brasileira. O Estado não empresta dinheiro no Brasil. O que acontece? Faz-se um convênio do Estado com a União e o BID. Então, na verdade, quem deve para o BID é a União. Só que o Estado é que vai pagar, porque pelo convênio, o Estado vai repassar esse recurso para a União, que vai repassar para o BID. Tá? A lógica é meio assim, é meio essa. Não é o Estado que fica devendo. O Estado fica devendo, mas ele fica devendo formalmente, juridicamente falando, ele fica devendo para a União. Quem paga o BID depois é a União que vai repassar esse dinheiro. Nesse caso de buscar novo financiamento para um projeto de infraestrutura no Amapá, ele tem que pagar essa dívida, essa anterior? Existem critérios da União que proíbe repasse de recurso, proíbe assinar projetos se você está devendo o projeto anterior. Se você não repassou esse recurso, a União não avaliza. A União é tipo... Como é que é aquele contrato que a gente faz de aluguel, que tem a pessoa que... Avalista, né? Não é avalista o nome? Me fugiu agora. Quando você assina um contrato de aluguel, tem alguém que se compromete, se você não pagar o aluguel... Não, é avalista, né, Selene? Então, a União é como se fosse o avalista, só que sem o avalista, o BID não assina. E a União se recusa a ser avalista se o Estado está devendo muito, está com os indicadores de dívida lá em falta com a União. A União se recusa a assinar e aí o BID não passa o dinheiro, tá? A lógica é essa. Aí, no caso específico, tem que verificar qual é a condição do Estado. Aí passa por acordo político também, tem que ver. Mas, enfim, geralmente tem critérios objetivos para acessar, para a União ser avalista numa situação dessa. A gente pode verificar isso mais para a segunda metade do curso, mais para frente, quando a gente retornar ao tema de pedir o financiamento. Quais são os critérios que a União exige para um Estado, para ela ser avalista num contrato com o BID, com o Banco Mundial? Essa é uma pergunta excelente, Ira. Quais seriam esses critérios técnicos? Mas tem. Eu sei que funciona assim, que a União tem que ser avalista, porque o Estado mesmo não pode emprestar dinheiro sozinho por determinação legal, portanto, a União tem que intermediar isso. Para ela intermediar isso, ela entra como avalista. A dívida do Estado mesmo é do Estado com a União, né? Porque, no fim das contas, é a União que vai pagar o BID. Mas, do ponto de vista da amarração política, é o Estado que está emprestando dinheiro. Mas, do ponto de vista da amarração orçamentária e emprestando dinheiro e repassando para o Estado. E depois o Estado paga para o BID, passa para a União paga para o BID, tá? Mas eu vou deixar anotadinha essa pergunta. Fala, Selene. Você pode falar um pouco sobre como vai ser a nossa avaliação final? Não tem prova final, por isso que eu estou batendo na tecla para vocês das resenhas. A avaliação são as resenhas. Processual. Ok. Porque a avaliação final não dá para fazer nesse mecanismo aqui, se não fazer prova em casa, como? Não tem... Para mim, a prova é um instrumento pedagógico muito mais do que avaliativo. Por quê? Porque a prova é o momento que você senta sozinho, com as suas ideias na cabeça, você tem que torcer o cérebro e botar no papel aquilo que você aprendeu. Quando você está em casa, não tem como fazer isso, porque vocês podem olhar a internet, vocês podem pegar livro, que não é uma coisa ruim, mas não é a lógica da prova. Então, eu não quero passar a prova para vocês. Eu poderia passar um trabalho final, um grande trabalho final, onde vocês fariam um artigo científico, uma resenha grande, alguma coisa do tipo. Mas eu também não acho que isso é tão proveitoso. As resenhas toda a aula são pequenas, é uma página só, mas elas forçam vocês a participarem da aula e estarem mais engajados. Então, eu acho que é melhor o sistema de resenha toda a aula. Não é bem uma resenha, eu chamo de resenha, mas resenha é um negócio maior. É respondendo as perguntas relativas ao texto daquela aula que eu coloco. E aí, no final, não precisa fazer prova. Eu considero muito proveitoso muito proveitosa essa sua metodologia. Obrigado, os alunos costumam gostar. Oi?
Os alunos costumam gostar, eu também acho melhor. Dá mais trabalho para mim, que tem que estar olhando, acompanhando, e mais trabalho para vocês, que toda aula vocês têm coisa para fazer, mas é mais proveitosa. Então, põe um gás aí, Selene, para você entregar as atrasadas, tá? E aí eu vou botar uma hoje, mais tarde, e eu dou um prazo para entregar até segunda-feira, terça-feira, da semana que vem, mais ou menos. Perfeito, professor. Obrigada. Tá bom, senhores? Obrigado, viu, pela atenção, pelo esforço aí nas aulas. Tentem fazer as leituras, que ajuda a entender a lógica dessa coisa da elaboração de projetos, pensar indicadores, avaliação. Fala, Matheus. Professor, a próxima aula já é sobre projeto de desenvolvimento? Então, a gente está trabalhando a coisa dos projetos quando a gente está olhando a avaliação, né? A gente pode... Mais para frente, a gente vai pegar alguns modelinhos de projeto, olhar como é que é feito um projeto. A gente pode pensar um pouco isso daí. Eu estou querendo passar um pouco pelas áreas. Então, primeiro a gente está olhando política social, a próxima aula a gente vai olhar política de desenvolvimento. Então, construir projeto de construir estrada. Eu estou com aquele meu exemplo, que é meu sonho aqui, uma estrada que vai para a praia, lá no Goiabal. Que seria uma política de investimento em infraestrutura, e aí que tipo de projeto se faz nessa área de política de desenvolvimento de infraestrutura. Hoje era política social a discussão, a próxima aula é política de desenvolvimento. Eu quero dar uma aula um pouquinho de marco jurídico também, marco jurídico é um tema importante, que varia de projeto para projeto. Sempre que você faz um projeto, você tem que ter um item marco jurídico, e aí você vai ver qual é a legislação que vai ser importante naquela área. Quais são as licenças que têm que ser obtidas, autorizações de governo, qual é o regime de trabalho de quem vai fazer a implementação desse negócio, se é servidor, se é empregado, se é terceirizado, como é que é. Então, essa coisa do marco jurídico é importante. Então, estou pensando em dar uma aula disso. Eu já estou com alguns projetos separados para a gente olhar aqui. Tem um projeto de infraestrutura com financiamento do BIRD, lá de São Paulo, que eu separei, só que é enorme o projeto. São 130 páginas. Eu queria uma coisinha mais simples para vocês verem. Mas está difícil de achar. Mas a gente vai ver projeto, Matheus, mais para frente, tá? Estou primeiro mostrando para vocês como é a lógica de cada setor de política pública e como é que é a lógica de avaliação, gestão e monitoramento. Porque é a partir daí que a gente avalia os projetos e faz os projetos. Você tem que fazer o projeto pensando na avaliação. Não, no caso, é porque eu confundi. Era política de desenvolvimento, mas não era projeto de desenvolvimento. Eu confundi a pergunta. Ah, tá. Próxima aula eu vou tentar já ir para política de desenvolvimento. Eu ainda não separei o texto da próxima aula, mas eu vou tentar fazer isso de hoje para amanhã, tá? Até sábado, no máximo. Tá uma semana meio pesada. Tá? E aí, semana que vem a gente continua. Abraço, senhores. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Professor. Boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Obrigado, Boa tarde. professor. Boa tarde. Aramis, eu quero teus trabalhos, hein, Fábio? Trata de fazer. Abraço.